E aí, molecada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao Carro e Análise. E hoje a gente vai falar sobre Equinox Midnight, um lançamento da GM, um carro bastante interessante que provavelmente vai acabar com o mercado da Tiguan Allspace, a versão de entrada. E eu vou dar os motivos de o porquê disso acontecer. Lembrando, os dois carros são fantásticos. Já tive a oportunidade de andar na Tiguan, ainda não andei nessa versão Midnight da Equinox, mas o que a gente vai trazer hoje para vocês é informações a respeito desse novo modelo e de uma certa forma vamos tentar fazer um paralelo com a versão equivalente da Tiguan, que seria a versão Allspace, começando pelo preço, pessoal. Tiguan Allspace, a versão de entrada, R$ 129.990. A gente tem um preço da Equinox em R$ 131.990. Num primeiro momento, você deve perceber que a gente tem ali uma diferença ali de R$2.000. A Equinox, na minha opinião, hoje é o melhor custo-benefício da sua categoria. A gente tá aqui para fazer uma avaliação, pessoal, consciente, racional, porque você que tá aí do outro lado buscando informações sobre esse carro, você que vai comprar esse carro, eu não sou vendedor. Eu não tô aqui para tentar te convencer de que o meu produto é melhor que o do amiguinho, ou ficar aqui fazendo teorias mirabolantes de o porquê que você deve ou não comprar. Eu vou aqui expor fatos de uma forma objetiva, porque quando você acorda cedo, você sabe que hoje viver no Brasil é muito complicado. O mínimo que você tem que querer é tentar optar por opções inteligentes para que você não jogue o seu dinheiro no lixo. Eu não tô aqui como um fanboy, eu não tô aqui como uma pessoa hater. Eu gosto, acho a Tiguan um carro excelente. Fiz um vídeo recentemente falando sobre ela. Tem pontos positivos muito bons, conforto, ergonomia, conjunto mecânico muito moderno e eficiente. É um carro econômico, é um carro muito interessante. Porém, as práticas de preço da Volkswagen hoje no Brasil, e eu não falo isso apenas de Equinox não, pessoal, e de Tiguan, eu falo de uma forma geral. Ela lida muito mais com a confiança dos consumidores em relação à marca, porque é uma marca antiga, confiável. O que eu vejo muito nos comentários, uma construção com qualidade alemã. Se a gente for pesquisar um pouquinho, a gente percebe que aqui no Brasil as coisas não são bem assim. Lembrando, antes que venham me chamar hater de Volkswagen ou fanboy de GM, eu tenho uma T-Cross Highline. Eu posso dizer para vocês, a última coisa que vocês podem me chamar é de fanboy. Mas vamos lá, 131.990 contra 129.990, uma diferença pequena, mas o grande pulo do gato, pessoal, e a grande sacada da GM foi trazer para esse carro muito equipamento que na Tiguan vem só em versões mais elevadas e muito mais caras. Visual completamente agressivo, ele é todo preto, essa versão Midnight só vem na versão preta, rodas pretas, acabamento em preto, frisos cromados nas molduras de vidro, coisa que a gente não tem na Tiguan. A gente tem banco de couro e regulagem elétrica para o motorista. A Tiguan na versão Allspace tem bancos de tecido, não são bancos ruins, muito confortáveis, já tive a oportunidade de andar. Porém, entre couro e tecido, o que você acha que é mais interessante? Principalmente, pessoal, se falando de um carro que tem um perfil de ser um carro premium, de ser um carro de uma categoria acima. Trazer um carro desse com banco de tecido, na minha opinião, beira tratar o consumidor como idiota. Vamos falar sobre motorização. O Equinox traz o motor 1.5 turbo com 171 cavalos, 27 kgf de torque. A Tiguan traz o velho conhecido 1.4 TSI, 25 kg de torque, 150 cavalos. Lembrando, se a gente for fazer um comparativo de peso-potência, a Tiguan ela é um carro um pouco maior que a Equinox e um carro mais pesado. Então a gente tem a Equinox um carro menor, mais leve, né, um carro mais curto e que tem um motor mais potente, que vai te proporcionar um desempenho, um comportamento dinâmico melhor. Lembrando, quero deixar bem claro, o comportamento dinâmico da Tiguan é muito bacana, motor muito moderno, interessante, injeção direta, turbo, tem um bom torque, só que quando a gente compara com o seu concorrente, você percebe que você vai estar levando menos. Mais uma vez, os dois carros têm um conjunto mecânico muito interessante, tá? Mas a Equinox leva sim vantagem, né? A Equinox Midnight traz câmbio de 6 velocidades, né?
Ela traz o seu conjunto de segurança, controle de tração, controle de estabilidade, 6 airbags. Até aqui a gente tem um empate técnico entre os dois, porém a gente tem algumas diferenças. Chave de presença, então você tem o acesso facilitado, você tem a partida por botão, você tem o abre e fecha presencial. A Equinox Midnight, como ela é um carro mais focado no custo-benefício, ela perdeu a abertura do porta-malas elétrico, coisa que você tem nas versões mais caras da Equinox, tá? O porta-malas dela é de 471 litros. Nesse ponto, ela perde para a Tiguan. Uma coisa muito interessante de falar aqui é a suspensão da Equinox. Tendo como base a experiência dos colegas que já tiveram a oportunidade de testar, já andei na Tiguan, eu posso dizer que é bem provável que a gente tenha aqui um empate técnico em relação a conforto. É importante salientar que o sistema de suspensão da Tiguan é muito interessante, suave, suspensão independente na traseira, muito parecido com o conjunto de suspensão da Equinox. Também é independente na traseira, também tem um conjunto focado, pensado para conforto, então espere um comportamento dinâmico, principalmente em ruas esburacadas, paralelepípedo, ondulações, muito suave, um bom amortecimento. Nessa questão a gente pode dizer que a gente tem um empate técnico, porque ambos são muito interessantes e muito eficientes na proposta. Custando apenas R$2.000 a mais, você leva farol xenon na Equinox Midnight, coisa que na Tiguan Allspace você vai ter farol halógeno. Muitas vezes fabricantes colocam produtos muito semelhantes com base no preço, mas aqui fica evidente que a Volkswagen ou muda o seu preço, muda a sua postura em relação ao que ela entrega pelo preço que ela está cobrando hoje, ou então ela vai acabar matando a Tiguan Allspace, porque fazendo uma rápida avaliação, você tem um conjunto mecânico melhor na Equinox, você tem um acabamento superior, banco de couro, você tem chave de presença, partida por botão. Então, pensando de uma forma um pouco macro, você percebe que se ela, digamos, abaixasse o preço do seu carro para tornar ele um pouco mais competitivo baseado no preço, você vai colocar ele basicamente no mesmo preço da T-Cross Highline, que é hoje 125.490. Então, qualquer coisa que ela faça, ela acaba atrapalhando os seus próprios produtos. É bem provável que, se ela quiser manter a competitividade do mercado neste modelo de entrada da Tiguan, ela vai ter que baixar preço de T-Cross, vai ter que baixar preço da Tiguan, porque ela entrega muito menos que o seu concorrente. O produto da GM hoje, na minha opinião, além de ter um design mais atraente, um acabamento interno melhor, mais acessórios custando apenas R$2.000 a mais, é um produto que basicamente aniquila a concorrência, pelo menos falando de Tiguan Allspace. Se você assistindo esse vídeo, avaliando tudo que cada um dos carros entrega por R$2.000 a mais em relação à Equinox ser um pouco mais cara, e você ainda ficar com a Tiguan, basicamente você pode simplesmente assinar um atestado de doença mental, ou de Volkslover, né, mama bola de fabricante. Lembrando que eu tenho a minha opinião formada sobre fanboys de marca que seja, GM, Fiat, Volkswagen, seja o que for. A gente nunca deve ser fanboy de fabricante, a gente tem que ser fanboy do nosso bolso, porque a gente sabe quanto custa. Você que tem seus R$130.000 para dar num carro, você sabe quanto suou e quanto custou de esforço, acordando cedo, né, trabalhando, se esforçando nesse mundo do cão. Sabemos que a gente mora no Brasil, aqui não é para amadores. Então, se você tem dinheiro para comprar um carro desse valor, tem que optar por um modelo muito interessante. E hoje, Equinox Midnight é, na minha opinião, o melhor custo-benefício do segmento, baseado em preço e baseado em equipamentos, no que a marca está entregando hoje nesse modelo. Bom, pessoal, uma outra coisa antes da gente encerrar esse vídeo em relação ao consumo. Aqui eu vou trazer para vocês os dados oficiais de Inmetro, tá, pessoal? 9.5 na cidade, 11.7 na estrada. Lembrando que esse carro, ele não é flex, ele é um carro que é apenas a gasolina. Na minha opinião, esse é um outro ponto positivo. A configuração flex, ela sempre vai privilegiar o meio termo. Ele nunca vai ser eficiente para o álcool, nunca vai ser eficiente para a gasolina. Isso gera um consumo de combustível sempre maior comparado com um carro sempre movido a gasolina. Na minha opinião, carros a gasolina acabam sempre sendo um pouco mais econômicos, não muito mais, mas sempre vão ser um pouco mais econômicos, porque a fabricante ela consegue entregar
um refino no ajuste focado apenas num tipo de combustível. Isso, na minha opinião, é mais interessante. O que eu posso dizer para vocês é que a Equinox Midnight vai realmente mexer bastante com esse mercado de SUVs médias de entrada, porque ela consegue entregar um pacote de acessórios muito recheado, um conjunto mecânico bastante interessante, melhor, mais potente que a concorrência. Lembrando que o conjunto mecânico dos seus concorrentes é bacana também. Motor 1.4 da Volkswagen é excelente. Eu posso dizer para vocês que é um dos melhores motores que a gente tem no mercado hoje. Eu tenho uma T-Cross Highline com esse motor e posso afirmar, um motor econômico, silencioso, com um desempenho bacana. Mas quando a gente compara com a Equinox, você percebe que realmente a GM trouxe um algo a mais, trouxe um plus, né, trazendo esse motor 1.5. A GM trouxe também versões com tração integral com esse novo motor 1.5, mas a Midnight ela tem apenas a tração dianteira, que na verdade é similar aos seus concorrentes Tiguan e Jeep Compass, que também tem a tração dianteira na versão a gasolina, tá, pessoal? Vou dizer para vocês, esse carro ele vai trazer pra gente o que a gente sempre procura, que é um custo-benefício, tá? Ele é um carro bastante atraente visualmente, você percebe, é um carro com um design diferenciado, esportivo, frisos cromados, rodas pretas, tem um visual que, se comparado com seus concorrentes, é muito mais atrativo, na minha opinião. É lógico que isso é questão de gosto, mas ele tem um design que, na grande maioria das vezes, os seus concorrentes você só vai encontrar em modelos bem mais caros. Por exemplo, a Tiguan R-Line tem um design foda, né? Tem um design foda, só que ele é um carro que custa muito mais caro. Meu muito obrigado, siga a gente no nosso Insta, @carro e análise. Mendigo falando, já era. Falou, GoPro, parar de gravar.